esta manhã, que nos acompanha, né? Que há dias de glórias, há dias de lutas. Às vezes a gente pensa que o deserto não vai acabar. Às vezes a gente murmura, questiona, né? Porque estamos passando por isso. E aí eu penso, né, no Senhor Jesus, o que Ele disse, né? O que Ele falou, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E ali quando o Senhor Jesus ele deixou esse legado, esse recado para nós, Ele ali já estava dizendo que já tinha sido crucificado, era como se Ele estivesse dizendo assim, fui crucificado, dei a minha vida santa como Deus e já estou com o Pai. Porque quando Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci. Ele vivo ali, carnalmente falando, né? E já estava falando como se já tivesse voltado aos céus, né? E às vezes a gente se pergunta, questiona o porquê que determinadas coisas nós passamos, né? Mas vamos passar prova. As pessoas elas entram num mundo muito de ilusão, pensar que servir a Deus é fácil. Não é. Servir a Deus é muito difícil. É você fazer a obra dele. E você vê pessoas que batem no teu ombro e dizem que fazendo a obra, porque o intuito aqui não é de forma nenhuma procurar aparecer nem a missionária Priscila, nem a missionária Sheila. O intuito aqui é orar e interceder por aqueles que precisam. Na saída, porque o seu marido tá com amante ou a sua esposa tá com amante, né? E você diz para você mesmo que não tem um coração perdoador, né? E não quer perdoar, fere o teu ego, né? Porque uma traição ela fere o ego, mas dizer, né? Que nós já erramos tanto com Deus, né? A cada momento, até palavras que a gente fala vai em desacordo com aquilo que o Senhor manda que nós fazemos, né? E tantas vezes nós fomos negligentes, tantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor tem falado pelo nosso próprio ego, né? Porque ontem eu estava falando acerca de Jonas, né? E eu falei que Jonas, ele fugiu, porque ele ali era sabedor que muitas pessoas ali tinham descido à sepultura. E eu fico assim pensando, né? O que nós temos feito? Porque nós vivemos num país laico, um país que é democrático, né? Um país que nós temos livre-arbítrio de estar falando do Senhor, de estar professando a nossa fé em Cristo, e andar com a nossa Bíblia na mão, né? E, enfim, né? Temos o direito de escolher qual caminho tomar, né? Porque Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Mas sabemos que tem lugares por aí que as pessoas são proibidas. São proibidas de professar a Cristo, são proibidas de andar com a Bíblia na mão, né? Tem lugares aí que não podem nem fazer tiragem de livros, né? que falem de Jesus, né? Até temos visto isso, pessoas morrendo, enfim, né?
E assim, haverá um tempo que acontecerá aqui, como eu falei no livro de Mateus, foi Mateus? Lucas, Mateus? Ontem falou Mateus. Livro de Mateus 24, que fala sobre o princípio das dores, né? O princípio do fim. Tudo toda a pauta que o Senhor Jesus ele deixou para nós, ele inspirou os homens para escrever a Bíblia, nos dá respaldo para entendermos que já estamos vivendo, né, a volta de Cristo. E aquele que tem o entendimento da Bíblia sabe. Então, Deus ele está nos chamando para um despertar. Deus está nos cobrando intimidade com Ele, sabe? Para você que está nessa live, está afastado dos caminhos do Senhor, porque eu costumo dizer que desviado é Satanás, né? Satanás e seus demônios. Ele sabe que ele desejou ser Deus, ele sabe que ele queria estar acima de Deus, né? E ele sabe que para ele não tem oportunidade. Então, por ele ser sabedor que não tem oportunidade, ele vai de encontro a você, sabe? Tentar te paralisar, tentar te afastar do caminho de Deus, tentar tirar a tua fé, né? Tentar, no meio da tua depressão, sabe? Que essa é a doença da alma dos últimos momentos, né? E a Bíblia já relatava isso desde os primórdios, até mesmo antes de Cristo. A Bíblia já relatava sobre a depressão. É claro que não com essa linguagem, a palavra depressão, a palavra síndrome do pânico, mas já relatava a doença da alma. E nós sabemos que a depressão e a síndrome do pânico é uma doença que vem daqui de dentro, né? Então, assim, a Bíblia, desde os primórdios, já relatava sobre isso. Então, assim, dentro disso que Satanás ele tem agido, sabe? É para te entristecer ainda mais, te enfraquecer espiritualmente ainda mais, porque é no meio da tua depressão que você quer se colocar na caverna, né? Como Elias. Elias, ele se colocou na caverna, né? E aí o próprio Deus apareceu para Elias, no meio de um vento. E Elias ali entendeu, e Deus falou para ele: o que faz isso aqui? Acaso eu te mandei estar aqui? Eu te mandei entrar na caverna? Então, assim, há processos que nós passamos que questionamos a Deus. Enfim, isso é normal, porque somos seres humanos, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele estava ali ao caminho do Gólgota, ele disse assim: Pai, se for possível, não, ele já estava crucificado. Se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, assim, o filho diz para o pai, né? E ali eu entendi que nós temos que, mesmo no meio de toda e qualquer adversidade, nós temos que dizer assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque quando nós oramos, nós dizemos assim: Senhor, abençoa a irmã fulana, abençoa o irmão fulano, mas todavia seja feito segundo o teu querer e a tua vontade. Porque assim, eu costumo dizer sempre isso, né? Nós muitas das vezes oramos ao Senhor e pedimos ao Senhor, sabe, Senhor, faz por mim. E aí a gente incomoda Deus pedindo assim: Senhor, eu quero bom, bom, bom. E o Senhor fala com você e comigo assim: por que tu me pedes o bom, me incomodas no bom, se eu, teu Deus, eu posso fazer o melhor? E a gente não entende, sabe? A missionária Priscila, ela morava numa área de risco, uma área que às vezes ela tinha, pelo serviço que ela se encontrava no momento, às vezes deixava a filha dela sozinha em casa, porque tinha que comprar, né? Ela trabalhava com alimento à noite, e ela tinha que deixar sua filha às vezes em casa e tá comprando as coisas fresquinhas, porque a preocupação de quem trabalha com alimento é você entender e dar o teu melhor. Tá aí o teu cargo, chefe é esse. É você fazer o melhor, dar o teu melhor, né? E assim você acaba se tornando um ponto de referência. Porque às vezes você não está nem
os problemas que passa, porque todos nós passamos um problema, né? A irmã sofre problema, mas a irmã Deus usa a irmã, nem somos carne, estamos nesse mundo para passar. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele passou por adversidade, né? Os fariseus e os saduceus, eles estavam a todo tempo ali buscando algo para que derrubasse o Senhor Jesus, para que pegasse o Senhor Jesus na mentira, né? Porque você vê que quantos daqueles homens que eram grandes entendidos na palavra de Deus, eram sabedores do conhecimento, né? Nós sabemos que os saduceus e os fariseus eram homens que estudavam muito, eram homens que tinham a palavra de Deus na ponta da língua. Entendeu? Não tem pessoas assim, que nós vemos assim, que estuda e muitas das vezes usa a palavra de Deus para se defender, né? Tem assim tudo na ponta da língua. E às vezes direciona a palavra de Deus para algo que ele pensa que está certo, para algo que ele pensa que está correto, né? E nós não podemos usar a palavra de Deus para querer justificar aquilo que na nossa concepção está correto. Nós não podemos fazer isso. Então, assim, nós temos que entender que a palavra de Deus é uma flecha lançada nos corações. Hoje eu vou ler uma palavra que eu vou ter hoje um entendimento. Amanhã eu vou ler a mesma palavra e amanhã eu vou ter outro entendimento dado pelo Espírito Santo. É um propósito da necessidade daquele que está ouvindo. Então, assim, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Se você para ler a palavra de Deus, Deus te dá uma palavra, ela vai se renovar naquilo que você precisa. Então, você nunca peça a Deus, e eu costumo dizer o seguinte: se você está precisando de 10 reais, você não pede a Deus 10 reais. Não dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, eu estou precisando de 10 reais, eu quero 10 reais. Não. Você vai falar com Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando de 10 reais. Esse é o teu bom. É o teu bom, que é aquilo que você precisa. E aí você vai falar assim: Senhor, envia 100 reais. Porque você tem uns 90 reais para algo que você vai precisar mais lá na frente. Porque você pede a Deus o bom, mas Ele quer te dar o melhor. É por isso a importância de tudo que você fizer ser pautado dentro da palavra de Deus. Tudo que você fizer, você buscar aqui. Porque a Bíblia, ela te ensina como você deve se portar no teu casamento. A Bíblia te ensina como você deve se direcionar a Deus. A Bíblia te ensina como você deve corrigir, educar e exemplar os teus filhos. A Bíblia diz até como você deve se comportar com o teu irmão. A Bíblia te diz que todos nós somos irmãos em Cristo. E a Bíblia diz que você deve orar até para o teu inimigo. Olha. Irmão, mas aquela pessoa lá, sabe, ele falou de mim, ela falou de mim. Eu andava com ele, eu andava com ela, eu ajudava, eu fazia, eu acontecia, amém. Você já imaginou o Senhor Jesus saber que ia ser traído e diz para Judas assim: faça o que tem que fazer, meu amigo? Você imagina? Então, assim, nós estamos muito preocupados em dizer assim: ela fez comigo, ele fez comigo, eu estendi a mão e hoje o tratamento é esse. Quando você passa a dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Limpa o meu coração, porque eu sei que tudo aquilo que aquela pessoa está falando de mim não é verdade. Eu sei que tudo aquilo que aquela pessoa falou de mim para os meus amigos, para outras pessoas, que tem impedido até aquelas outras pessoas chegarem até a mim, e outrora essas pessoas se afastaram de mim, não é verdade, então limpa aqui. Sabe? E aí a gente parte do princípio que nós precisamos limpar aqui.
limpar aqui. E tem perdão que você não precisa chegar até a pessoa e pedir perdão, sabe? Porque se a pessoa te ofendeu e a pessoa está fechada em não te receber, e você sabe ali que se você chegar até uma pessoa, aquela pessoa pode te humilhar ou até querer te agredir, então libera perdão aqui, né? E no momento certo que aquela pessoa estiver preparada para vir até você, Deus, ele vai preparar tudo, ele vai arrumar tudo, sabe? Não seja prisioneiro daquela pessoa, porque quando você guarda uma mágoa, quando você guarda um ressentimento daquele que te fez mal, você se aprisiona a ele. Isso aí gera um câncer, isso gera uma depressão, porque a depressão ela vem de fatores que te magoaram, ela vem de fatores que te envergonharam, ela vem de fatores que te entristeceram, ela vem de mentiras contadas sobre você, sabe? Que aí você começa a falar, mas isso não houve, isso não existiu, eu nunca falei isso, eu nunca disse isso. Então é necessário, se você pode esclarecer, esclareça, sabe? Um mal entendido, para que não aflore uma depressão, sabe? Para que Satanás ele não venha te colocar paralisado dentro de casa, sabe? Para que Satanás ele não venha te impedir de trabalhar para Cristo, porque é isso que ele quer. Porque você numa depressão, você começa a ficar dentro de casa, você não quer sair, você não tem forças para mais nada. E aí começa a dar tudo errado. Você começa a ter problema no teu casamento, você começa a negligenciar o teu casamento, você começa a negligenciar o teu cuidado com os teus filhos, você começa a negligenciar até os cuidados com a tua casa, porque você não está bem, você está doente. Você está doente. E aí você estando doente, você não tem força, só que quem está à tua volta não vai entender que você está doente. Vai achar que você é uma preguiçosa, você é um preguiçoso, você é uma negligente, você é um negligente, entendeu? Então, é necessário nós olharmos e nos tratarmos, nos cuidarmos, sabe? E cuidar também do nosso lado espiritual, porque fazer a nossa parte diante de Cristo é necessário, porque nós temos um legado, sabe? E você que está aí nessa live, afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Volta porque o Senhor te ama. Volta porque Ele tem cuidado de você. Porque em meio a esses caminhos tortos que você saiu, quando saiu da presença de Deus, mesmo assim, o Senhor tem te dado sonhos, o Senhor tem te revelado, o Senhor tem te dado palavras, o Senhor tem até cuidado de você nos caminhos que você tem andado, a qual o Senhor disse assim, olha, eu não te quero aí, tu sabes. Tu é meu, tu é escolhido meu, tu é escolhida minha. Por que tem feito isso? E mesmo sabendo o Espírito Santo de Deus te incomodando, falando com você o que você está fazendo, e você permanece fazendo, mesmo assim, o Senhor manda te dizer esta manhã que Ele te ama demais e que Ele quer você na obra dEle. Seja sensível à voz do Espírito Santo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A primeira live que eu fiz, e essa é a segunda que eu faço aqui no terraço, eu estava dizendo acerca de um amigo que foi até o mercado para comprar as coisas a qual ele trabalhava, que ele fazia quentinha para vender, e ele infartou dentro do mercado e morreu dentro do mercado. Então assim, a gente fala assim, eu vou deixar para voltar para Cristo amanhã. E tem um louvor da Andréia Fontes que diz, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nós sabemos que é difícil, porque a palavra de Deus ela diz que quando nós nos entregamos para Cristo, nós falamos, Senhor, me aceita. Nós sabemos que nós entramos
dentro do templo com um demônio, né? E nós sabemos que quando a pessoa ela sai para voltar, aquele demônio ele fica ali, né? E volta mais 7. Então são 8, né? E por isso é difícil. É difícil você falar para uma pessoa, né, de Bíblia, porque ela diz assim: eu sei. Mas se o Senhor vier hoje, você sabe para onde? Eu sei. Mas você está agindo assim? Eu sei. Então, assim, é muito complicado. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo. Deixa ele falar contigo. Deixa ele te dizer assim: olha, eu ainda te amo. Eu quero você na minha obra. Eu estou contigo a todo momento. Mesmo você andando por esses caminhos tortuosos. Mesmo você sabendo que o que você está fazendo está pecando diante do meu olho. Mas eu estou contigo. Eu te guardo, eu te cuido. Quando você anda de madrugada aí por esses cantos, tenho eu cuidado de ti. Tenho eu zelado de ti. Sabe? E às vezes a gente não entende, né? Porque fulano estava nos caminhos do Senhor, estava falando da palavra dele e anda pela madrugada, né? E assim, eu tive uma amiga, uma conhecida, que ela estava nos caminhos do Senhor e ela saiu e ela se envolveu com um homem e se separou do marido, se envolveu com o homem, enfim. E aquele homem, ele levou ela numa noitada, numa rua aqui, que é conhecida, um nome corriqueiro chamado de Rua da Lama, né? Muito famoso aqui em Nova Iguaçu. É uma área de comércio, é uma área de noitada. Qualquer dia da semana que você for lá, tá lotado, né? E ela foi com esse homem e ele tinha combinado com ela que ao sair, eles iriam passar a noite em um motel. E ela era mulher de Deus, mulher virtuosa, sabe? Levita da casa do Senhor. E de repente, né, no caminho, indo, né, eles atravessaram a passarela e mais perto, próximo, né, nessa Rua da Lama, na outra pista da Dutra, nós sabemos que tem a Rio Sampa, que fechou. É uma casa também muito conhecida aqui no Rio, né? E ele levou ela no caminho ermo e ele esfaqueou ela todinha. Mas ali, ela não morreu ali naquele momento. Ela não morreu e tinha alguns jovens passando e ela sangrando muito e sussurrando. E aqueles jovens conversando e eufóricos, porque eles também tinham vindo, acredito eu, que do mesmo lugar. E um daqueles jovens enxergou ela e ligaram para o corpo de bombeiro ou para a SAMU, eu não lembro. E chegou lá o socorro e levaram ela para o Hospital da Posse. Mas ela ainda teve tempo de falar com o tio dela, que quem tinha esfaqueado ela foi esse rapaz que ela estava saindo com ele. E era um rapaz até casado, né? Enfim. E ele acreditou ali que ela tinha morrido, porque ele deu muita facada nela. E ela ali foi para a posse. Ela teve a oportunidade de falar, porque Deus deu a ela a oportunidade. Ela teve a oportunidade de se arrepender, porque o Deus que nós servimos é um Deus que mesmo no último suspiro da nossa vida, Ele nos dá a oportunidade. Existem pessoas que Ele vai dar a oportunidade no último suspiro, sim, como Ele fez com aquele ladrão lá da cruz. Mas existem pessoas que, infelizmente, não vão ter oportunidade. Porque hoje o Senhor está falando: volta, eu quero você na minha obra. Volta, eu tenho falado com você através do meu Espírito Santo. Eu tenho usado pessoas para falar. E essa pessoa está que nem um coração de gelo, sabe? Uma frozen da vida.
um lerigô, assim, com o coração cheio de gelo, insensível à voz do Espírito Santo. E o Senhor tem falado, volta, eu te quero na minha obra, e a pessoa tem relutado, sabe? Cuidado, para não ser uma última oportunidade e você está desperdiçando essa oportunidade. Eu peço que vocês coloquem aí seu nome na oração. Eu quero estar orando por todos, tá? No decorrer da administração, no decorrer da palestra. Por favor, coloquem seu nome, tá? Coloquem, se você tiver com problema no casamento, uma depressão, seus filhos na droga, seu marido nas drogas, ou você mesmo quer se libertar de algo, né? E vamos estar orando. Eu não vou expor aqui a causa que você está pedindo oração. Eu vou orar no meu particular, missionária Priscila também, né? Todas 3 horas da tarde estamos orando, meia-noite. Na igreja também estamos orando. Segunda-feira temos a tarde da bênção, todos sabem. Toda segunda-feira eu faço live. E ontem no Monte eu comuniquei também que eu iria estar fazendo uma live na sexta-feira em prol da libertação, em prol de casamento, né? O Senhor colocou no meu coração ontem. E então vai ficar assim. Quando acabar a campanha domingo, segunda-feira eu volto normal, porque toda segunda-feira eu faço live, toda sexta-feira também eu vou estar fazendo. Então coloque seu nome aí, mas coloque crendo que o Senhor não vai entrar não, que Ele já entrou com providência. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê que o Senhor vai entrar com providência. Amém? Então vai colocando seu nome aí. Vamos ler a palavra a qual o Senhor me colocou no coração esta manhã. E vou estar explicando. Aqueles que tiverem com a sua Bíblia aberta, que quiserem nos acompanhar, eu deixei aberto aí desde anteontem, desde terça-feira, porque na quarta-feira nós fizemos a live da administração. Eu já havia prometido antes do Senhor colocar no meu coração a campanha, que eu iria ministrar na igreja de uma amiga. E a missionária Priscila, ela fez uma ao vivo lá, né? E eu falava até da parábola das 10 virgens, né? Que o Senhor, nessa passagem, o Senhor mostra claramente, né? Que 50% subirá ao céu e 50% ficará. Mas nós sabemos que a vontade do Senhor é que todos alcancem a salvação, independente de quem for. Porque a palavra de Deus diz que somos todos somos filhos de Deus. Amém? Jeremias 18, amém? Que tem como tema o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Amém? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de um agente de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Aleluia. E aí essa palavra de Deus, ela me diz tantas coisas, sabe? Essa palavra de Deus, a qual o Senhor ele veio a Jeremias, né? É um confronto a mim e a você, né? O Senhor, ele diz para mim e para você com essa palavra, né? Que o Senhor, ele também se arrepende.
daquilo que ele promete. Porque às vezes, o que acontece, né? Como a passagem de Saul, né? A Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu de ter posto Saul como rei, né? Porque a Bíblia diz que o povo pediu para Deus um rei, né? O povo pediu. E aí Deus, ele colocou Saul como rei, né? Só que Saul, ele começou a se achar demais. Ele começou a entender ali que ele era o cara, ele era poderoso, que não existia ninguém que o paralisasse, não existia ninguém maior que ele. E aí eu fico observando o seguinte, né, que as pessoas, elas têm que entender que não existe ninguém maior que Deus, né? Porque quando Davi, ele foi adiante do gigante, Davi, ele disse assim, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Mas a Bíblia diz que Golias, ele estava já há muitos dias ali afrontando aquele povo. E engraçado que eu vejo é que aqueles seus irmãos que eram de guerra, os homens frondosos, né, homens altos, homens fortes, homens de boa aparência, homens de guerra que sabiam manusear a espada, se calaram ali diante do Golias. Eles se calaram ali diante do gigante, mas eles debochavam a todo tempo de Davi, sabe? Eles humilhavam Davi, porque a Bíblia diz que Davi, ele era de baixa estatura, né? A única coisa que a Bíblia elogia Davi é que dizia que Davi era um homem de boa aparência, ruivo, né? Mas dizia que Davi era baixinho, né? Era pequenino. Só que Davi, ele tinha temor a Deus. Davi, ele estava lá apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, se preocupando com as ovelhas, muitas das vezes sendo escarnecido pelos seus irmãos, até pelo próprio pai, né? Porque quando Samuel ele foi até Davi, né? O próprio profeta Samuel olhou o irmão de Davi, né? Ele falou, certamente é esse. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, ele chamou a atenção de Samuel. Samuel, Samuel, não atentes para o que você vê por fora, porque eu, Senhor, sou aquele que contemplo o interior. Ou seja, quando de fato, de verdade, eu digo para vocês que o Senhor, ele sonda coração e sonda mente, é fato. Porque Deus, ele só deu a Ana, né? Só agraciou a Ana com o seu ventre, porque ele viu que Ana estava pura. E o que ela estava prometendo, ela ia dar para Deus. Sabe? E eu tenho visto quantas pessoas que prometem para o Senhor de boca para fora, né? Ah, Senhor, se o Senhor me der um emprego, que eu ganhe aí, vou abençoar os irmãos, vou profetizar, 10 mil, né? Senhor, eu vou ajudar na tua obra, eu estou entendendo o que está precisando na igreja, eu vou fazer. E aí o Senhor abre uma porta de emprego para você e fala assim, eu estou vendo que ela não tem sinceridade, que ele não tem sinceridade de coração, mas eu vou abrir a porta e eu vou mostrar para ele que ele não tem sinceridade, porque ele não falou daqui nem daqui. E aí o Senhor abre a porta. Aí você começa. Eu não vou hoje pro culto, não. Eu vou pro shopping, sabe? Eu vou comer aquela pizza de camarão, sabe aquela pizza regada de camarão? Eu vou pro shopping comer aquele peixe assim, ao molho de camarão, sabe? Eu vou pro shopping, que eu vou comer aquela picanha na pedra, com aquela batata frita. Ah, meu Deus, aquele refrigerante, sabe? Aquele refrigerante assim, que eu não vou estar fazendo propaganda não, mas se me pagar eu faço. Forte, irmão. Então, assim, começa a se afastar. Começa a perder a essência. E aí o mesmo Deus que te deu, ele vai fechar a porta. E aí ele vai falar com você mesmo, ele não vai falar com ninguém não.
Sabe por que eu fechei a porta? Porque você havia prometido para mim que você permaneceria fazendo a minha obra. Porque você havia prometido a mim que você ia zelar, que você ia cuidar do meu templo, ajudar os meus servos. E o que você fez? Você achou por bem sempre passear. Você achou por bem dar prioridade aos teus desejos carnais e esquecer da minha obra, daquilo que eu coloquei na tua mão. E aí você começa a questionar: ah, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Tem gente que Deus abre, Deus fecha e Deus mostra. Para quê? Né? E aí ele pergunta por quê, mas Deus já falou para ele, para quê? Né? E tem pessoas que não recebem e perguntam por quê, por quê, por quê? Porque não tem sinceridade aqui, nem aqui. Entendeu? Então mesmo Deus que dá, ele tira. Porque ele se arrepende. Ah, mas Deus se arrepende, se arrepende. Prova disso quando ele falou para Samuel que ele se arrependeu dele ter colocado Saul como rei. E por que Davi ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez? Porque Davi entendeu ali que quem colocou Saul ali foi Deus. Tá a importância de você não incomodar Deus quando alguém te persegue. Tá a importância de você não incomodar Deus quando alguém te calunia, quando alguém fala mal de você, quando alguém intenta o mal contra você, quando alguém fofoca sobre você. Tá aí a importância que eu digo para todos, aqueles que estão nos acompanhando sempre na live e sabem que essa palavra é muito corriqueira minha, eu falo muito. É sobre não incomodar Deus com aqueles que te perseguem. Porque Ele sabe tudo que você passa, porque Ele já passou por tudo. Você quer ver só? Você vai falar com Deus assim: Senhor, fulano, ou fulano me bateu na face. Ele vai falar assim: filho, eu sei. Bateram no meu rosto, bateram na minha face. Quando eu estava passando pelo processo da crucificação. Mas Senhor, olha Senhor, eu estou carregando, sabe, a minha cruz pesada. E o Senhor fala contigo assim: eu sei, eu carreguei a mais pesada, porque era o pecado de cada um de vocês. E aí o Senhor fala assim: eu estou contigo, segue com a tua cruz, porque a minha, eu carreguei o pecado do mundo todo. E eu sei o que é uma cruz de fato e de verdade, muito pesada, do tamanho do mundo inteiro. E aí você fala assim: ah, Senhor, mas sabe aquele meu amigo, aquela minha amiga, sabe o meu marido, sabe o meu filho, sabe a minha filha, sabe o meu pai, sabe a minha mãe, minha tia, minha prima, me traiu. Aí o Senhor Jesus fala assim: filho, o que Judas fez comigo? Judas me vendeu por 30 moedas. Judas, ele se vendeu e me vendeu por 30 moedas. Eu sei o que é traição. Eu sei o que é você saber que vai ser traído e pode permanecer na posição a qual o Pai me colocou. Então, o que Deus quer de mim e de você é nos posicionar. Qual é a posição que você tem tomado mediante os levantes, mediante os gigantes, mediante as fofocas, as contendas, as mentiras que são levantadas contra você? Porque, de fato e de verdade, não me interessa saber o que dizem, né? Igual entrou um cidadão aí que me chamou de santa. Não sou não, porque se eu fosse eu estaria no céu, de fato e de verdade. Porque a Bíblia me ensina a cada um de nós que santo, quando Deus quer nos preparar como santos, Ele nos leva até o céu. Ou seja, morremos aqui carnalmente, falamos, iremos para o céu dizer assim: Senhor, Tu és santo, 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 santo. Então não perca o teu tempo dizendo que eu sou santa, não. Sou não. Nem você é, ninguém é. Porque somos todos pecadores.
todos pobres, imperfeitos, pobres, miseráveis. Porque quando o apóstolo Paulo ele orava, ele falava dessa forma com Deus: Senhor, eu sou pó e cinza, pobre, miserável. Quando Deus fala aqui com Jeremias sobre vaso na mão do oleiro, somos assim, vasos, porque a Bíblia diz que somos pó e ao pó retornaremos. E o meu espírito e o teu espírito, se nós persistirmos até o fim, que é o que disse o livro de Mateus 24, ontem quem acompanhou a live e viu, quem está entrando hoje, já sabe, quiser dar uma olhadinha lá no livro de Mateus capítulo 24, fala sobre as coisas que nós estamos passando no momento, né, sobre o juízo final, né, no finalzinho do livro de Mateus 24, diz assim: aquele que persistir até o fim, esse ganhará a coroa da vida. Então, não perca o seu tempo não, sabe, de entrar aí e dizer assim: ah, é santa. Eu não sou não, sou pobre, pecadora, imperfeita, pobre, miserável. Existem palavras também, como entrou também uma cidadã e disse, né, que palavras chulas, e ela aí não se cansou, né? E às vezes, querida, se você estiver na live novamente, as palavras chulas, elas têm que ser faladas sim, sabe por quê? Nem todo mundo tem a graça e a misericórdia de estudar, sabe por quê? Porque existem milhões de pessoas semi-analfabetas que não tiveram a oportunidade de estudar e tá trabalhando, sabe? Para sustentar a tua casa, sustentar a família, sabe? Para que o Brasil, para que o mundo ande, sabe? E graças a Deus nós tivemos, e eu acredito que para você falar que eu usei palavras chulas, você deve ser uma pessoa extremamente pós-graduada, né? Uma pessoa assim, bem colocada. Glória a Deus por isso, tá? Assim, não usa o teu entendimento, a tua pós-graduação, a tua faculdade para querer diminuir o teu irmão, não, viu? Porque isso não é bonito, não. Usa a tua pós-graduação para fazer um bem ao teu irmão, sabe? Não para questionar. Porque se eu tiver aqui de falar palavras chulas, eu vou falar assim, para que as pessoas, sabe, analfabetas e semi-analfabetas, que isso não desmerece ninguém, porque uma pessoa, muitas das vezes, que é analfabeta e semi-analfabeta, são pessoas que têm caráter, que têm educação, e que muitas das vezes vai falar coisas que nós, com estudo, devemos falar e não falamos. Vai ter atitudes que nós, com estudo, vamos querer falar e fazer e não fazemos. Porque às vezes pessoas com estudo, como essa pessoa que entrou na live ontem disse que eu falava palavras chulas, sabe? Faz, sabe? Do irmão te incomodar e precisar de 1 quilo de feijão, de 1 quilo de arroz, e você se fazer de rogada, sabe? Fingir que não está entendendo. Mas não é isso não que nós fazemos não, tá? Porque o estudo, a pós-graduação, a faculdade, isso aí não vai levar ninguém para o céu não, meu amor. Pode ter certeza. O que vai nos levar para o céu é nós buscarmos a cada dia ser corretos diante de Deus, é nós entendermos e amarmos o nosso irmão, é orarmos pelos nossos inimigos, é nos compadecer pelo nosso irmão, é entender que o Senhor Jesus, Ele quer o melhor de cada um de nós, sabe? É sermos imitadores de Cristo, não é sermos condenadores, porque a Bíblia diz assim, olha que lindo, tirai o argueiro do teu olho, tirai a entrave do teu olho, deixai o teu irmão, porque quem julga, né? A Bíblia me ensinou que o advogado fiel, justo juiz, é o Senhor. E Ele tem nos dado oportunidade de, mesmo não sermos santos, pobres, miseráveis e pecadores, de nos arrependermos, né? Porque a Bíblia me ensina
que Pedro, ele errou e várias vezes, né? Porque quando o Senhor Jesus falou assim, Pedro, olha só, firma a tua casa na rocha, né? Pedro, eu quero que você seja pescadores de almas. Olha a responsabilidade de Pedro, né? O Senhor Jesus, ele colocou Pedro como pescador, mas a Bíblia me diz o seguinte, que Pedro, ele sempre questionava. E se você for parar para ler toda a trajetória de Pedro, você vai saber que Pedro, ele sempre questionava 3 vezes, né? E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele enxergou Satanás, ele se apossando de Pedro, né? E Pedro, e o Senhor Jesus falando assim para Pedro, já é chegada a minha hora. Eu te coloquei como pescador de almas. Firma a tua casa na rocha. E aí, como eu entendo com essa palavra, que o Senhor Jesus, ele queria dizer para Pedro o seguinte, para que Pedro, ele firmasse a casa dele na rocha, e não é casa de tijolo, é a nossa casa espiritual, para nós firmarmos na rocha, porque a Bíblia diz que quando a gente, né, firma a nossa casa na areia, vem a água, né, a casa está na areia, vem a casa e derruba, a água e derruba, vem o vento e derruba, vem a tempestade e derruba. Mas se a tua casa espiritual estiver fincada na rocha, pode vir a tempestade, pode vir o queridão falar que tu é santo, a queridona, pode vir o queridão, a queridona falar que tu não usa palavras, né, de pessoas pós-graduadas, de pessoas com faculdade, né, que tá falando palavra chula, pode vir o que for, sabe? Pode vir pessoas até com martelete, que não vai derrubar. Porque a tua casa aqui, ó, você pode bater, que tá na rocha, tá firmada na rocha. E é isso que o Senhor, ele quer de mim, de você, sabe? Todo dia guerrear, todo dia batalhar, todo dia entender que as adversidades, elas vão vir, que as lutas vão se colocar de pé, sabe? Que aquele que você menos espera, sabe? Muitas das vezes até dentro da tua casa vai se levantar contra você, mas que você vai estar firmando a tua casa cada dia na rocha. Você vai firmar a casa todos os dias na rocha, porque a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 24 diz que aquele que persistir até o fim, esse será salvo. E é o que Deus quer de mim, de você, que nós permanecermos firmes, para que nós permaneçamos firmes até o fim, para que nós possamos entender que só alcançaremos a coroa da vida se nós buscarmos fazer aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Porque a palavra de Deus diz que é aquele que persistir até o fim, mas é persistir a fazer a obra de Deus, é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é nos compadecer do nosso irmão, é olhar um morador de rua e entender que ali é um ser humano que precisa que nós nos compadeçamos deles, sabe? E vamos ali falar do seu amor. E vamos ali deixar o nosso eu, o nosso ego. Sabe que muitos deles estão ali fedendo, porque está muito tempo sem tomar um banho, está muito tempo sem fazer um asseio. E se Deus nos incomodar e necessário for, é abraçar aquela pessoa, é dizer, olha, Jesus te ama. É pegar aquela prostituta que está na beira da pista, é pegar aquela prostituta que está no prostíbulo vendendo o seu corpo e dizer assim, o Senhor te ama, o Senhor tem um projeto contigo. Porque para Deus não há nada impossível. Nós vemos aqui Raabe, era uma prostituta, mas era uma mulher que se preocupou em ajudar aqueles que serviam a Deus. Ela ali escondeu os espias, ela ali pegou aquela corda, porque a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que ela morava nos muros de tão grosso que era aquele muro de Jericó.
Então, quando Deus colocou aquele povo de Israel ali, para poder dar aquela volta de 7 dias ali naquela cidade, para que o Senhor operasse derrubando aquele muro, eles debochavam do povo de Deus. E por que será diferente comigo e contigo? Nunca! Porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse, aquele que me bendizer, aquele que falar de mim diante dos outros, e foi escarnecido, for humilhado, porque disse assim, sou serva do Senhor Jesus, professo a palavra dele, e ser debochado, ser caluniado, ser humilhado, o Senhor vai justificar diante do Pai. Mas aquele que negar a Cristo diante dos homens, o próprio Senhor negará diante do Pai. E eu tenho visto o Senhor Jesus, sabe, trabalhar, fazer o mover. E glória a Deus, que se levantam pessoas para falar mal de mim e de você. Glória a Deus. O próprio Paulo falou que se alegra naqueles que se levantam para caluniar, para falar mal dele, para perseguir ele. É sinal que está fazendo a boa obra. Sabe? E nós não vamos estar livres disso. Então nós temos que entender que somos pó, somos cinza, somos imperfeitos, mas precisamos fazer a obra de Deus, porque quando o Senhor Jesus ele vier buscar a sua igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, imagem e semelhança de Cristo, nós todos irmãos, sabe? Ele vai cobrar de você, porque tem pessoas que o Senhor colocou para buscar almas, como Pedro, como Paulo. Mas tem pessoas que Deus colocou para dentro da área dele, seja na área de medicina, seja na área de direito, o que for, o Senhor colocou ele ali para falar do seu amor. Eu tenho pessoas que trabalham como advogados amigos particulares, e eles... Quando chegam pessoas para agirem um divórcio, eles começam a falar, tá certo disso, sabe? Eles começam a falar de Bíblia. E eu vejo, sim, que muitas pessoas que já estavam decididas a dar um fim, acabar com o seu casamento, pensando que ali acabaria o problema, pensando que ali acabaria o sofrimento, pensando que ali resolveria tudo. Pessoas reconstruírem o seu casamento e pessoas dizerem para eles que hoje são verdadeiramente felizes porque deram ouvido à voz de Deus, sabe? E é isso que importa, é nós nos colocarmos para aquilo que o Senhor colocou para fazer. Se o Senhor tem um chamado contigo, te incomoda para você subir comunidade e tá evangelizando esses rapazes que se acham grandão porque estão de fuzil, estão de pistola na mão, e muitos deles são filhos e filhas de servos e servas do Senhor. Amém? Faça. Não hesite em fazer. Se o Senhor te usa, você que é da área de medicina, é técnico de enfermagem, é enfermeiro, é médico, é fisioterapeuta, é o que for, em toda a área da medicina. E o Senhor te usa naquele lugar, porque nós sabemos, né, que quando se trata de saúde é muito complicado. Eu tenho uma amiga que ela fala para mim, Sheila, é muito deprimente você ir no hospital do câncer, você vê ali crianças, você vê ali bebê. Eu tenho uma amiga que a filha dela teve câncer no joelho, e eu nem sabia que existia isso, câncer no joelho. Porque a filha dela estava sentindo uma dor muito grande, reclamando. E ali quando o médico começou a pedir, o médico ficou abismado. E olha que o médico, ele estuda para ser sabedor do que acontece. É por isso que eu digo, não aceite quando alguém diz para você que a tua depressão é demônio. Não aceite. Se trate, se cuide, mas busque espiritualmente forças para se tratar e cuidar da tua depressão. Se levanta, se ergue a tua cabeça, porque o Senhor não nos quer andando cabisbaixo na rua, não.
O Senhor não nos fez para ser tapete. O Senhor não nos fez para que Satanás ele viesse sambar em cima de nós, não. O Senhor nos fez para entendermos que somos príncipes e princesas do Senhor, para entendermos que o Senhor ele tudo pode fazer, que somos filhinhos amados. Que Deus é esse maravilhoso que diz assim, olha, vós sois filhinhos amados meus. Esse é um Deus a qual nós servimos, sabe? Um Deus que diz assim, eu cuido de ti, descansa em mim. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que cuida de mim, que cuida de você. É um Deus que não se importa com o que você tem a oferecer para Ele. Se você disser, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, Ele diz para você, filho, filha, você tem sim. Você tem a tua adoração. Você tem os teus lábios. Você tem os teus braços para zelar do meu templo. Você tem a tua boca para dizer o quanto eu amo o teu irmão, o teu próximo. E quantos de nós temos negado a fazer a obra de Deus? Quantos de nós temos fugido da responsabilidade por medo de pegar uma Covid, por medo de chegar perto de uma pessoa e dizer assim, eu posso te dar um abraço, e você vê que a pessoa está com uma depressão, está com uma tristeza, porque eu costumo dizer, vamos parar de olhar com os olhos carnais para os nossos irmãos, vamos parar de acusar, porque a Bíblia diz que o Senhor é o único digno de acusar, Ele é o único, que é o advogado para nos justificar, mas Ele também, Ele vai cobrar de nós, Ele não está cobrando agora, Ele vai cobrar naquele grande dia, quando Ele vier julgar o povo. E o que você tem feito? Você tem se omitido? Você tem se negado de fazer a obra de Deus? Nós temos que ser vaso. E aqui o Senhor fala sobre um vaso que o Senhor quebrou e fez de novo. Se você se sente rachado ou se você se sente quebrado, permita ir para a olaria de Deus. Permita que o Senhor te transforme. Porque como eu estava falando de Raabe, Raabe era tido como uma imunda, porque era prostituta. Era uma mulher que se deitava com homens para levar o sustento até a sua casa. Mas o Senhor achou graça nela. Porque quando ela ouvia falar do Senhor Jesus, e ali ela pegou, deu abrigo àqueles espias e ajudou aqueles homens a fugirem, antes, sem conhecer a Deus, só de ouvir falar, ela fez um deles prometer que voltaria lá e que salvaria a família dela. Glória a Deus. E aquele homem Salmo, que casou com Raabe, e nós sabemos, estudando sobre a genealogia do Senhor Jesus, que Raabe ela foi bisavó de Davi, e nós sabemos que Davi é da linhagem do Senhor Jesus, né? Nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio da descendência de Davi, de Raabe, de uma prostituta, a qual muitos haviam como imunda. Mas aquela mulher, ninguém chegava para ela para dizer assim, olha, Deus te ama. Mesmo em meio a tudo isso que você faz, Deus te ama. Porque quem faz o errado sabe que está errando. Uma mulher que vende o seu corpo, ela sabe ali que ela está errada. Não precisa você falar assim, nossa, você está errando. Você é uma prostituta. Você é uma imunda. Você é uma suja. Você não merece nem estar conversando comigo. Porque eu conheço mulheres que venderam seu corpo, que hoje são mulheres de Deus, sabe? Mulheres que têm temor a Deus. Mulheres de um homem só. Sabe por quê? E é uma minoria, sabe por quê?
Porque nós estamos mais preocupados em julgar a pessoa como santa, mais preocupados em falar mal da pessoa, mais preocupados em apontar o erro da pessoa, do que dizer assim, Jesus te ama. E Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Se nós falarmos assim, Jesus te ama, Ele cura, Ele salva e Ele liberta, acabou. Ali você permitiu que a semente, sabe, de Deus fosse plantada no coração da pessoa. E aí o Senhor vai lá todo dia aí, ó, rega, todo dia. Todo dia o Senhor rega, todo dia. E quando você menos espera, você vê aquela pessoa dentro da casa de Deus, glorificando e exaltando. E quando você menos espera, você vê aquela pessoa numa mesa de oração, orando e cuidando daquelas que outrora estavam na mesma situação. Sabe? E aquele homem falou com Raabe. Que Raabe põe um pano escarlate na tua porta. Porque se você colocar esse pano, nós não vamos tocar na tua família. Nem o próprio Deus vai destruir. Olha, como que Salmo, ele profetizou na vida de Raabe. E ali aqueles homens, eles fugiram pela corda e voltaram. E ali ele chegou até Josué e falou com Josué. Josué, aconteceu isso, a cidade assim, assim, assim. E aí quando Josué foi ter com Deus o seu particular, e Deus falou para Josué tudo o que ia fazer. E mandou que Josué pegasse o povo e os levitas e desse 7 voltas na cidade. Ou seja, cada volta que aquele povo dava era um dia. E no 7º dia, o Senhor mandou que aquele povo parasse tudo em frente à cidade de Jericó. E quando Deus falou com Salmo para que tocassem os levitas tocassem as trombetas. E quando aqueles levitas tocaram a trombeta, foi algo tão de Deus, tão sobrenatural, aos olhos humanos impossível, porque aquele povo de Jericó debochava do povo de Israel. Tão maluco, tão tudo louco. Não vai acontecer nada, porque a nossa cidade é impenetrável. Para Deus não tem gigante, não. Porque Deus permitiu que Davi, pequenininho, pegasse aquela funda, lançasse. E o próprio Deus pegou aquela pedra e pum, na cabeça de Golias. E ó, foi degolado. E quem foi Davi? Né? Até hoje nós temos falado de Davi. Até hoje nós temos falado da ex-prostituta Raabe, né? Que teve um filho, e esse filho teve um filho, e esse filho teve um filho, e aí ela é avó de quem? De Davi. Como é que eu falo de Raabe e não falo de Davi? Porque eu vejo uma mulher que se tornou temente a Deus. Eu vejo uma mulher que ninguém chegou para ela para falar do amor do Senhor Jesus. Mas ela ouviu falar. E ela entendeu que ela precisava procurar o melhor. E quem é o melhor? É o Senhor Jesus. É Ele quem é Ele quem te dá o fôlego de vida. É Ele quem sustenta a tua casa. É Ele quem comanda os teus passos. É Ele quem te abençoa. É Ele quem abre porta onde não tem porta. E nós vemos que toda a cidade de Jericó foi derrubada. Mas a casa de Raabe ficou intacta. Como é que pode? Que Deus é esse? É o Deus a qual nós estamos falando aqui todos os dias. É o Deus a qual nós nos colocamos de joelhos e entendemos que Ele é o melhor em nossa vida. E nós temos relutado. Porque nós temos esquecido de falar do amor de Deus àqueles que precisam. Nós temos negligenciado. E quando nós mostrarmos as nossas mãos para o Senhor, Ele vai falar assim: aonde eu te coloquei para falar da minha obra? Por que você não falou? Ah, Senhor, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem um vídeo rodando aí que é muito interessante, né? Que diz assim, um fala assim: Senhor, há um vídeo como se fosse Deus julgando as pessoas, né? E um se forma em medicina, né? E o Senhor pergunta para ele, né? O que ele fez?
Aí ele fala assim, Senhor, eu abri um templo e eu busquei almas. E o Senhor fala assim, eu não mandei você abrir uma igreja, abrir um templo. Eu permiti que você se formasse para você falar de mim lá naquele hospital onde eu ia te colocar. E aí outro chega e fala assim, Senhor, eu me formei e eu estou advogando. E Deus fala assim para ele, eu não mandei você advogar. Eu falei para você estudar a minha palavra e fazer missão pelo mundo. Glória a Deus. E aí você entende, você passa a entender a necessidade de você fazer aquilo que Deus mandou. Porque o Senhor, quando chegou até Jeremias e falou, levanta e desce a casa do oleiro. Jeremias, desce. Sheila, desce. Priscila, desce. Aleluia. Queridos, desçam diante de Deus. Desçam. Porque o próprio Senhor Jesus, ele desceu. E aí, para finalizar, eu vou deixar algo para vocês. Continuem aí mandando, por favor, o seu nome, para que nós estejamos orando. Eu daqui a no máximo 5 minutos eu vou estar orando, sabe? E aí eu vejo pessoas no púlpito da igreja, sabe, dizendo que tem certeza da sua salvação, pessoas que apontam seus irmãos, que usam o microfone para matar os irmãos. Infelizmente nós temos visto isso, onde é no mundo, não é na casa de Deus. Infelizmente, estamos lidando com uma raça de pessoas que são como o próprio Senhor Jesus disse para os saduceus e para os fariseus, raça de víboras, que não estão preocupadas em falar do amor de Deus, não. Estão preocupadas em usar a palavra de Deus para direcionar para aquilo que Ele quer. E aí eu vejo o próprio Senhor Jesus, sabe, lavando os pés dos discípulos. E aí eu vejo pessoas dentro da casa de Deus que não querem lavar um copo. Não querem dar água para o pastor, não querem dar água para um irmãozinho que é de idade, que tem dificuldade de caminhar. Não querem dar água para o preletor. E aí quando você encontra pessoas que você sabe que vai fazer e que está fazendo sem perguntar, porque a casa de Deus, entendam, irmãos, por favor, não necessita você falar, eu posso fazer, não, mete a mão e faz, porque Deus quer ver em nós atitude. Porque quando Deus, ele chegou até Paulo e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ali, ele entendeu que ele precisaria se posicionar. Saulo precisava estudar, porque pelo pouco conhecimento que eu tenho, o estudo que eu fiz sobre Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo Paulo, Saulo era um homem muito estudado, era um fariseu. Então, nós sabemos que os saduceus e fariseus eram pessoas que estudavam muito. Eram homens que conheciam muito da palavra. Mas é aquilo que eu estou dizendo, eles usavam a palavra em benefício próprio. Porque quando aqueles homens pegaram aquela mulher em ato de adultério, que o Senhor Jesus ele estava ali abaixado escrevendo, e a Bíblia não diz o que era, eles falaram assim, essa mulher foi pega em adultério. Diz, pela palavra de fulano, que a pessoa que é pega no ato de adultério, ela tem que morrer, ela tem que ser apedrejada. E ali o Senhor, ele levanta a cabeça, olha cada um, e abaixa a cabeça e continua escrevendo. E aqueles homens falam assim, e tu o que dizes? E aí o Senhor fala assim, levanta a cabeça, calmamente fala, aquele que não pecou, que atire a primeira pedra.
E aí, o Senhor Jesus volta a escrever. E aqueles homens começam a sair, a se esvair, começa a sair. E o interessante é que a Bíblia ela enfatiza que começou a sair desde o mais velho até o mais novo. Como você pode apontar o pecado do teu irmão se você está errado e não quer reconhecer o teu erro? Eu não posso estar errado e apontar o meu irmão. Não posso. E aí, o Senhor Jesus diz para aquela mulher assim: filha, onde estão os teus acusadores? E a mulher olha assim para os lados e diz assim: não os vejo, Senhor. Não estão mais aqui. Vai e não peques mais. Então é necessário nós entendermos que cometemos um erro, cometemos, mas não pecamos mais. Porque quando nós cometemos um erro, nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Mas quando a gente volta a cometer o erro e pede perdão, por favor, né, irmãos? Em nome de Jesus. Sabe? Nós temos... Qual foi a frase do Senhor Jesus para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. E aí, eu vejo o próprio Deus se prostrar para lavar os pés dos discípulos. E eu vejo o próprio Deus sendo questionado pelos seus discípulos e dizendo assim: mestre, o porquê que o Senhor está se prostrando para lavar os pés? E aí o Senhor Jesus diz assim: se eu não fizer isso, eu não tenho parte com vocês e vocês comigo. Então tem coisas que nós precisamos fazer para ter parte com Deus, sabe? E Ele nos deixou algo tão simples, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, é fazer a obra dEle, é falar do amor dEle. E nós não temos feito, temos sido negligentes, né? Mas eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho visto um Deus que nos justifica, um Deus que entra com providência na nossa vida, ainda que não mereçamos, um Deus que faz uma mulher comprar casa sem ter dinheiro, um Deus que faz uma prostituta se converter à palavra de Deus e torna ela uma grande mulher, um Deus que faz uma pessoa que outrora estava fazendo coisas aos olhos de Deus, né, tidas como abomináveis, porque a palavra de Deus diz que Ele ama o pecador, mas o ato do pecado não. Então, é necessário nós entendermos isso para poder vivermos bem, em paz. Amém? Eu quero orar pelo Everaldo. Né? O povo hoje não quis muita oração não, né, missionária Priscila? Está todo mundo cheio de oração. Por Vânia. Cheio de unção. Amém? Por Laís, Laiane, pela Márcia, pela Raquel. Tá, Everaldo? Vou estar orando por você, querido, nesse propósito, viu? Vânia, eu vou estar orando por você também, por esse propósito. Laís, meu amor, vou estar orando por você, por esse propósito, tá? E pela Márcia, a Raquel, vamos estar orando, porque a oração... Isabelle também. E pela Isabelle também. A oração é aquela que move o coração de Deus, né? Então, nós temos que crer, acreditar que o Senhor ele já entrou com providência. Seja no teu casamento, seja você dizendo que você não consegue arrumar ninguém, que todas as pessoas que você arruma, né, tem problema, você se decepciona, né? Seja o que for, né? Eu quero orar esta tarde, sabe, por pessoas que estão no cativeiro de Satanás, né? E nós sabemos que existem pessoas que estão com a sua mente assim tão voltada para servir ao diabo, né? Que acaba o próprio diabo cegando ela, né? Para ela não enxergar as coisas, né? Porque a palavra de Deus ela diz que eis que estou à porta e bato. Se você permitir que o Senhor entre, Ele ceará contigo e tu com Ele, né? E nós vemos que Satanás, ele chama pessoas de cavalo,
né? Enquanto o Senhor nos chama de príncipes e princesas, de filhinhos amados, né? Então esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de amor, é um Deus que Ele trabalha no impossível, é um Deus que providencia a mudança numa prostituta, é um Deus que providencia a mudança na vida de um traficante, de um ladrão, de um assassino. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que não julga antes do necessário. Então que nós venhamos entender esse Deus a qual nós falamos. Um Deus de amor. Ah, irmão, mas ele é amor sim, mas ele é pouco consumidor, é. Mas é no momento próprio. No momento oportuno. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele virá como ladrão. Né? Então... vamos nos ligar aqui no Senhor, vamos orar para que o Senhor ele venha entrar com providência na minha vida, na vida da missionária Priscila, amém? Na vida daqueles que precisam. E eu creio que todos nós precisamos do Senhor, mesmo aqueles que estão na live, mas que não estão pedindo oração, amém? Precisam do Senhor, amém? Vamos orar. Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo, Senhor, diante da tua presença, Pai querido, eu me coloco para pedir, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, Senhor, pelos casamentos, Senhor querido, Deus amado, nós sabemos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que Satanás, ele tem trabalhado para destruir os casamentos. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que famílias, Senhor, estão se dissipando, estão se destruindo, Pai, muitas vezes por falta de sabedoria da esposa ou do marido, Senhor querido, ou por uma rede social, que é algo que tem separado os casais esses dias de hoje que nós temos vivido, Senhor, meu Deus querido, ou por uma palavra, Senhor, mal colocada, meu Deus querido, que foi entendida de uma forma, mas não foi falada, Jesus querido, daquela forma que aquele Senhor que se colocou a brecha para o Senhor estar pensando em sair de casa, ou até aqueles, Senhor Jesus querido, que nesse momento estão arrumando sua mala para sair, Senhor querido, eu te peço, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, Senhor, envia os teus anjos de guerra, envia os teus anjos de peleja, para passar, Senhor, por cada cômodo dessa casa, aonde tiver, Senhor, um casamento sendo destruído, entra, Senhor, com providência, Senhor, dá de espada, Senhor, na astúcia e na cilada de Satanás, que nós sabemos, e a tua palavra diz que ele está ao derredor, Pai querido, buscando a quem tragar, Pai querido, destruindo os casamentos, porque Ele sabe que tem muitos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que estão, Pai querido, aflorando com a depressão, Pai querido, muitos pensando em se matar, porque o casamento acabou, pensando o que vai fazer, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, pensando qual direção vai dar na tua vida, Senhor, mas esta manhã eu te peço, Pai querido, dá de espada em Satanás, a poder no teu nome, a poder no teu sangue, e ainda que se levante ele, e ainda que se levante os seus demônios, Senhor querido, tu és um Deus de peleja, tu és um Deus de guerra, tu és um Deus, Pai querido, que nunca permitiu que Israel perdesse uma guerra, Senhor querido, a não ser quando Israel foi, Pai querido, sem orar a ti, Pai querido. E nesse momento estamos clamando, Pai, numa só ligação, numa só união. Senhor querido, visita os lares, Pai. Jesus querido, vai visitando. Se existe algum marido que saiu da sua casa, Pai querido, no dia de hoje, ou alguma esposa que abandonou esse lar, Pai querido, neste momento eu te peço, começa a incomodar, Senhor, começa a trazer de volta, Senhor, começa a falar, Senhor querido, começa a trabalhar, que o teu Espírito Santo seja como flecha lançada nesse marido que abandonou a sua casa esta manhã, nessa esposa que abandonou a casa esta manhã. Jesus, pensando que a solução do problema estava no divórcio. Senhor querido, entra com providência
providência, porque só o Senhor pode fazer o impossível. Olha aí, Senhor querido, nesse momento também eu te peço, Pai, Jesus querido, quantas pessoas, Pai querido, têm se lançado no relacionamento, têm se lançado no namoro, no noivado, Senhor, têm se decepcionado, Pai querido, porque homens e mulheres, Pai querido, que diziam, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, que estavam em conformidade com a Tua palavra, que queriam compromisso, Pai querido, meu Deus, por algum momento, Senhor, abandonou essa pessoa, meu Deus, que estava com planos de casar, Senhor querido, ou estava já namorando há bastante tempo, estava com planos de constituir uma família, e sem explicação, essa pessoa acabou. E quantas pessoas, Pai querido, têm questionado, Pai querido, que é infeliz, Pai querido, que é pobre e miserável, porque esse relacionamento acabou, porque ela tem dedo podre, porque ele tem dedo podre, porque não vai dar certo com ninguém, Senhor querido, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, meu Deus querido, ainda que Satanás lance, meu Deus querido, na mente dessa mulher, na mente desse homem, que, meu Deus querido, não vai dar certo, que eles vão morrer sozinhos, que eles não vão ter ninguém na vida deles para caminharem com ele, Senhor. Meu Deus, eu lanço essa palavra, é na autoridade do Teu nome por terra, porque o Senhor não é mentiroso não, Pai. A Tua palavra diz: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso há algo que o Senhor diz? Acaso há algo que o Senhor promete? Meu Deus querido, que o Senhor não cumpra. Basta tão somente esta mulher, basta tão somente esse homem crer, Pai querido, Pai amado, e saber, Pai querido, onde busca, porque se eu quero uma manga, Senhor querido, eu não vou na goiaba. Senhor, se eu quero uma goiaba, Senhor, eu não vou na mangueira. Senhor, então é necessário também, porque existe, Pai querido, julgo desigual, e quantas pessoas têm buscado em locais errados o seu parceiro ou sua parceira para ter plano de constituir família, e essa pessoa acaba impedindo ela, Senhor querido, ou ele de buscar a Tua palavra. Quantos têm paralisado na Tua obra? Senhor, porque se envolveu com a pessoa que é julgo desigual. Não é, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, muitas das vezes, Pai querido, meu Deus, fracasso na vida sentimental não, Jesus. É saber a todo momento dobrar o joelho diante de Ti. Então o Senhor entra com providência, quebra essa barreira, quebra esse pensamento na mente dessa varoa, na mente desse varão, porque nada para o Senhor é impossível, porque aos olhos carnais aquele povo de Jericó pensou que aquela cidade, Senhor, era impenetrável, e o Senhor, o soar da trombeta, derrubou tudo por chão, e não há nada impossível para Ti. Olha aí, Senhor querido, neste momento eu te peço também, Senhor, visita as cadeias, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, os hospitais, Pai querido, os asilos, Pai querido, meu Deus querido, meu Deus amado, os abrigos, Senhor querido, Pai amado Espírito Santo, os orfanatos, Senhor. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, que quantas pessoas, meu Deus querido, com família, Senhor, estão nesse lugar abandonados, Pai. Nós sabemos também, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, que na cadeia, Senhor, existem homens e mulheres, adolescentes também, Pai, que estão na instituição, que já desistiram deles mesmos. Jesus. Que já acreditaram, Pai querido, que não tinham, Pai amado, nem oportunidade para eles, pelo que eles fizeram, Senhor, que aos olhos humanos foi perverso, Pai, mas Tu és um Deus, Pai querido, que justifica, Tu és um Deus que perdoa, porque a Ti, Senhor, não há nada impossível. Eu sou, meu Deus querido, limitada, meu Deus querido, a missionária Priscila é limitada, os meus irmãos que estão acompanhando essa oração são limitados, mas, Senhor, Tu não és limitado não, Jesus. Tu és o Deus que abre o mar vermelho para que o Teu povo atravesse. Tu és o Deus que justifica,
Pai querido. Basta tão somente nos colocarmos de pé, porque não é impossível para ti. Senhor querido, eu sei que existem mães, Pai querido, esposas, maridos e pais que estão com seu filho, Pai querido, preso, Jesus, e tem derramado lágrimas, Senhor querido, mas é necessário que eles entendam que foi necessário só permitir essa prisão para que tivesse uma oportunidade de ouvir de Ti e para que o Senhor também usasse, Pai querido, naquele lugar para falar da Tua palavra. E muitas das vezes a gente não entende, Pai querido, os caminhos que o Senhor quer nos levar. Mas, meu Deus querido, meu Deus amado, Espírito Santo, ao nosso entender os caminhos são espinhosos. Mas, Pai querido, no meio dos espinhos, no meio da tempestade, o Senhor atravessou, meu Deus, para ir lá naquele endemoniado de Gadara, porque havia um propósito, e aquele homem se tornou, meu Deus, um grande evangelista naquele lugar, Senhor, porque as pessoas olharam para ele e viram o Teu brilho, Pai querido, o brilho do Teu Espírito Santo na face daquele gadareno, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nesse momento eu te peço também, Jesus querido, olha aí, Senhor querido, existem, meu Deus querido, jovens, Senhor querido, nas comunidades, Pai querido, envolvidos no tráfico, Pai querido, meu Deus, se achando grandão, porque estão com fuzil, porque estão com pistola na mão. Olha aí, Senhor querido, vai usando os Teus servos para falar do Teu amor a esses jovens, Pai querido. Nós sabemos que muitos desses jovens, Pai querido, são, meu Deus querido, filhos de servos e servas Tuas. São esposos, são netos, são sobrinhos, Pai querido. Entra com providência, ainda que esses jovens abram a boca para dizer: eu sou mesmo, bandido mesmo, traficante mesmo, mas Tu entra, Pai querido, no impossível, e não há nada impossível para Ti. O Senhor pode, Pai querido, Pai amado, dar uma oportunidade para fazer a Tua obra e testemunhar de Ti. Mas o Senhor pode também, Senhor, no último fôlego de vida, através da oração dos Teus, Pai querido, dar uma oportunidade, Pai querido, assim como o Senhor fez naquele ladrão da cruz, Pai, uma oportunidade de estar na Tua presença, através da oração dos justos, Pai. Senhor, e nós vemos tantos jovens descer a sepultura, porque caíram nesses caminhos do ledo engano, Senhor querido. Senhor, quantos têm descido a sepultura sem salvação? Quantos têm descido a sepultura sem ouvir falar de Ti? Senhor querido, e nos hospitais, Pai, com essa pandemia, Senhor, quantos têm descido a sepultura? Visita, Senhor querido, as famílias, Pai, visita a Dona Dalva, Senhor querido, Pai amado, Espírito Santo, dá vitória a esta família, Senhor. Meu Deus, entra com providência. Senhor, se existe alguém, Senhor, participando desta live, que está, meu Deus querido, com um ente querido ou com um amigo, Senhor querido, no leito de um hospital, que o médico falou que acabou, é o Senhor quem dá a última palavra, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem salva. E ainda que o inimigo se levante, até muitas das vezes usando a boca do homem, é o Senhor que trabalha no sobrenatural, Jesus. Senhor, toma as vidas das crianças em Tuas mãos. Jesus, os jovens, Pai, nós sabemos que quantos jovens estão envolvidos, Pai, com drogas, com prostituição, quantos jovens, Pai querido, estão também, Pai, sofrendo de uma depressão, Senhor, quantos jovens, Senhor, estão maquinando contra a sua vida, Jesus, mas eu, Jesus querido, esta manhã, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo, Jesus querido, a cura da depressão, meu Deus querido, eu profetizo nessas vidas, Senhor, eu profetizo
profetizo também, Pai, nessas vidas, um compromisso contigo, para que possa suportar os dias maus, para que sinta, Senhor, alegria na alma, porque aqueles que servem a Ti, Pai, mesmo que estejam com depressão, que essa doença da alma, que tem tomado muitos, Pai querido, e principalmente nessa pandemia, Senhor querido, sentem alegria de espírito por ter te servido, por estar te servindo, porque coisa boa, Senhor, está em Tua presença, coisa boa é sentir o Teu Espírito Santo. Nesse momento também eu te peço, vai de encontro ao Léo, Pai, vai de encontro a Jennifer, abençoa os Teus servos, cobre com Teu sangue da vitória nessa nova empreitada, honra os Teus filhos, Senhor, porque Tu és o Deus do sobrenatural, como disse a Tua serva ontem para mim, disse hoje também, Ele usa o cobrador para te abençoar. Senhor, Tu és o Deus do sobrenatural. Então eu te peço, Senhor, eu te peço pelo Cacuia, eu te peço por Nova Iguaçu, eu te peço pelo Rio de Janeiro, Pai, eu te peço pelo mundo, Senhor querido, eu te peço pela Ucrânia, Jesus querido. Senhor, toma aquelas vidas que ali se encontram, Senhor querido, meu Deus querido, dá escape, dá estratégia, vai lançando por terra, meu Deus querido, esses homens que têm tentado a guerra, Senhor querido, Deus amado, entra, Senhor, com providência, vai guardando, Pai, meu Deus, essas pessoas, Senhor, que estão ali, Jesus. Nós sabemos que os pais, Senhor, homens, meu Deus, com a idade inferior a 60 anos, meu Deus, foram proibidos de deixar aquele lugar. E nós sabemos, Jesus, meu Deus, que filhos têm clamado, têm chorado, que esposas, mães, Senhor, têm chorado, têm clamado. Senhor, nos ajuda, levanta um povo valente para orando pela Ucrânia, Jesus querido, e abre os nossos olhos para que nós entendamos que esse já é o prenúncio da Tua vida, Senhor querido, porque a Tua palavra diz que haviam levantando nação contra nação, reino contra reino, haveriam rumores de guerras, pestes, fomes, mas isso ainda não seria o fim. E por amor à Tua palavra, sofreríamos perseguições. Toma Petrópolis também, Senhor, em Tuas mãos. Nós sabemos que tem locais também por aí, Jesus querido, em Petrópolis, Senhor querido, que eles ainda continuam a busca, Pai querido, ainda tem pessoas desaparecidas. Entra, Senhor, com providência. Senhor, lança por terra os covardes que aproveitam as oportunidades para dar golpe. Senhor, que colocam aí, Senhor, pix falso. Senhor querido, que fazem arrecadação de valor. Senhor, para se darem bens.